Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Francismar Pereira e essa que eu vou te contar aconteceu comigo, Paulinho. E até hoje eu não me conformo com o que aconteceu, embora eu continue trabalhando com o meu Uber. Eu descobri o Uber no fracasso da minha profissão. Eu sou gráfico de profissão. Mas de repente, com essa coisa da computação, da internet, as impressoras cada vez mais avançadas, o trabalho de gráfico caiu muito, sabe, meu amigo? Eu continuei mantendo meu emprego na gráfica, mas não dava mais. Ainda mais que eu sou casado, eu tenho 3 filhos, filhos estes ainda pequenos, que dependem muito de mim. Então eu precisava ganhar um dinheiro extra. Aí alguém me deu a ideia. De início, eu aluguei um carro para colocar como Uber. Deu muito certo. Eu sei que nem todos são bem-sucedidos nessa carreira como motorista de aplicativo, mas comigo deu certo. Só que havia aquela coisa, eu tinha que trabalhar durante o dia ainda na gráfica, e quando eu saía por volta de 5 da tarde, depois eu consegui sair mais cedo. Eu falava lá com os patrões, eu falava, eu vou ficar até 3 da tarde, depois eu tenho que ir embora, tenho que trabalhar como Uber. E eu comecei a fazer isso. Então eu assumia a minha profissão de Uber, a partir das 4h30, 5 horas da tarde, e eu ficava até mais ou menos meia-noite quando eu ia para casa, e eu tinha que correr, dormir, acordar, porque às 8 da manhã eu estava na gráfica de novo. Não é fácil. Vida de pobre, meu Paulinho Boa Pessoa querido. Não é fácil, não. Mas naquele dia que tudo aconteceu, o meu relógio marcava 9h30 da noite. Eu estava passando perto de um hospital e havia uma chamada para eu pegar um passageiro nesse hospital. Estava perto. Pra você ter uma ideia, eu distava naquele instante do hospital coisa de 4 quarteirões. Então foi uma volta que eu dei, voltei no hospital. O hospital fica bem no centro da cidade que eu moro. Cheguei ao local. Só que quando eu chego para apanhar o passageiro, eu percebi que não era só um passageiro, mas era um casal. O cidadão do casal abriu assim a porta do meu Uber no banco de trás. Ele abriu a porta do meu lado, porque da forma como eu parei no hospital, ficou o meu lado disponível para a entrada, que normalmente as pessoas entram pelo lado do banco do carona, né? Mesmo sendo no banco de trás, porque o meu carro 4 portas. Mas ele entrou exatamente no banco de trás, mas pelo meu lado. Ele abriu a porta de modo que quando ele abriu a porta, a moça veio e entrou primeiro que ele. A moça entrou primeiro que ele, então ela foi se sentar atrás do banco do carona, ela. E ele praticamente se sentou ali atrás de mim, mas um pouquinho mais pro meio, dando-me a impressão inicial de que talvez ele quisesse ficar mais perto da moça, sei lá. Ele se posicionou bem no meio, apenas confirmou para mim o endereço, o meu rádio estava desligado, mas ele sequer me deu a oportunidade de eu perguntar se ele queria o rádio ligado ou não.
porque eu logo percebi que ele estava com a cara muito fechada. Esse cidadão me parecia nervoso, bravo, assim, cara fechada, sabe? Cara de poucos amigos ou de nenhum amigo. Já a moça que ficara atrás do banco do passageiro, eu percebi que ela estava triste. Eu vi até lágrimas assim nos olhos dela. Então eu deduzi comigo que era um casal que, sei lá, não teve uma boa notícia no hospital, ou quem sabe tivesse até brigado. De modo que eles, ou quem confirmou o endereço foi o cidadão do casal, o homem do casal, confirmou o endereço e sequer eu tive coragem de perguntar para ele, liga o rádio. Eu vi que o clima não era para isso. O clima não era para eu ligar o rádio. Normalmente eu faço isso. Eu já mantenho o rádio desligado para perguntar, né? Para o passageiro se ele quer o rádio ligado e etc. Ofereço outras coisas, como balinha, água. Mas nada disso eu tive clima de oferecer para o casal devido à tristeza que aquele casal me transmitia. Ele estava, o cidadão do casal, com a cara bastante fechada, esquisito, semblante fechado. De vez em quando, eu olhava pelo retrovisor interno assim, do carro para observá-los. Eu percebi que não daria para conversar com aquele casal. Porque é assim, eu já tinha aprendido na minha vida de Uber que a gente muito educada quando entra no Uber, cumprimenta você, puxa conversa, mesmo que sejam conversas sobre amenidades, mas existe um diálogo. E existem pessoas que são extremamente mal educadas ou antissociais, pessoas que não dirigem a palavra a você. Ainda que você pergunte, a pessoa responde, Você já vê que a pessoa não quer conversar. Não era nem o caso daquele casal, porque aquele casal estava muito triste, muito abatido, ele muito nervoso, ela me parecia assim, chorosa, sabe? Os olhos escorrendo lágrimas. Falei, não tem clima. Não tem um clima para fazer nada com esse casal. Na medida em que a corrida, o tempo ia passando, o tempo previsto para a corrida pelo aplicativo deu 25 minutos. Na medida que o tempo foi passando, começou a me bater uma cisma. Comecei a pensar, esse casal está muito estranho. Até agora não houve uma troca de palavras entre ele e ela. Eu apenas observava que a moça olhava para ele. Ele sequer fazia isso, mas a moça olhava muito para ele. Ele não. Comecei a pensar, será que esse casal não vai me assaltar, não? Comecei a desconfiar, porque o lugar aonde a corrida terminava, 25 minutos depois daquele hospital, era um lugar ermo para a nossa cidade. Era um lugar ermo. Então comecei a pensar, falei, meu Deus do céu, quando eu chegar no final desse destino, quando eu chegar lá no lugar, eu sei lá, eu acho que eu vou ter uma surpresa das mais desagradáveis, esse casal vai me assaltar. Cheguei a pensar no percurso, em parar o carro e arriscar tudo, tipo, olha gente, o carro deu um pane, deu um defeito, eu não vou poder terminar a corrida, vocês vão ter que descer aqui. De repente chamar um novo táxi, porque pelo menos eu descobriria qual era a intenção do casal. Cheguei a fazer isso, mas quando eu parei o carro, a corrida estava prevista para durar 25 minutos. Eu parei no minuto 15 da corrida, ainda tinham 10 minutos pela frente. Eu parei, e no que eu parei, que eu ia falar isso, de repente escutei a moça dar um soluço, sabe? A moça do casal. Assim, um soluço. Eu cheguei a escutar um choro da moça. E nessa hora que ela fez isso, eu perdi completamente o clima, porque eu estava com medo do casal, pela forma como o rapaz do casal se mantivera até então. Mas aquele choro, quase que um suspiro por parte da moça, me fez ficar com pena. Pelo menos dela. Falei, não é possível. É um casal que só está triste. Eu vou terminar. Eu vou terminar essa corrida. Eu vou tocar em frente. Mas faltavam ainda 10 minutos. E nesse período de 10 minutos eu comecei a pensar, mas e se esse casal não apenas me assaltar, mas atirar em mim? Acho que eu vou morrer de bobagem. Vou morrer de bobeira. Será esse o meu fim?
o homem do casal, cara fechada. Ele não dirigia a palavra à mulher, mas sequer um oi, sequer como vai, estamos chegando, calma, ele não falava nada. Estranho demais. Eu não tô sentindo coisa boa. Eu não tô sentindo coisa boa. O clima não tá bom, o clima não tá legal. E depois, eu não sei se era o pavor, o medo, eu comecei a sentir arrepios dentro do carro. Foi quando os 10 minutos se passaram e finalmente eu cheguei ao destino. Parei ali, cheguei ao destino, puxei o freio de mão. O cidadão, ele iria me pagar em dinheiro. E normalmente, quando há uma intenção ruim, às vezes as pessoas dizem que vai ser pago em dinheiro. A corrida vai ser paga em dinheiro. Aquilo era um indício de que talvez coisa ruim acontecesse. Então eu acendi assim a luzinha dentro do carro. Ele pegou o dinheiro, já estava mais ou menos separado para mim, me entregou o dinheiro e ele passou atrás de mim. Ele estava atrás de mim no banco, mas ele me pagou pelo meio do carro. Então ele passa atrás de mim, sai, só que ele saiu e vi que ele bateu a porta do carro. Ou seja, ele bateu a porta do carro e a moça continuou dentro do meu carro. E eu pensei comigo, pronto, agora deu. Esse casal brigou e eu vou ter que levar essa moça para algum canto, algum lugar. A corrida terminou aqui, ele me pagou e eu me lasquei. E aí? Como a moça não havia descido, então eu apaguei a luz interna do carro e disse para ela: moça, você quer que eu coloque no aplicativo aqui um novo endereço para eu te levar? Você quer que eu te leve em algum lugar? Eu vi que você brigou com seu namorado. A moça não falava nada. Ela ficava olhando assim em frente, mas não me respondia. E eu comecei até a fingir que eu estava mexendo no aplicativo, embora eu estivesse esperando alguma resposta dela. Foi quando eu olhei para trás e vi que ela estava olhando para o encosto do banco. Ela não olhava para mim, mas para o encosto do banco. Eu então insisti: moça, veja bem, eu quero te ajudar. E já é tarde, né? Já estamos chegando às 10 horas da noite. Você não vai ficar aqui? Eu tava dizendo por ela, porque ela não ia ficar. O cidadão desceu sozinho do carro. Ele bateu a porta, saiu. Tanto que ele sai e ele entra na casa. Havia um número na casa, era exatamente o número, o endereço onde eu deveria terminar a corrida. Ele entrou, mas entrou sozinho na casa. Então eu estava tentando puxar conversa com ela. Eu percebi que vocês, eu acho que brigaram, mas eu não vou deixar você aqui. Tudo bem, se você não tiver dinheiro. Eu comecei a acreditar que ela não estivesse me falando nada porque ela não tinha dinheiro. Eu falei: olha, tudo bem, se você não tiver dinheiro, não tem problema nenhum. Eu deixo você no local, eu não preciso cobrar, eu já recebi a corrida até aqui. Onde quer que você quer que eu te deixe? Mas ela não me respondia. Ela ficou dentro do carro, atrás do banco do carona, e apenas olhava para o encosto do banco e chorava. Foi quando eu olhei na casa onde eu havia deixado o cidadão, e ele que tinha entrado, era um sobrado. Ele tinha entrado na casa e de repente ele saiu de novo. Ele veio, a casa tinha uma grade, não era muro, era uma grade, e eu vi que ele tinha saído fumando. Ele saiu. Falei: pronto, ele saiu fumando, agora ele veio para saber o que está acontecendo com a namorada dele. A namorada dele está aqui dentro do carro, a namorada, a mulher, a esposa, eu sei lá o que ela era. Então eu do jeito que eu estava ali dentro do carro, quando eu vi ele fumando na parte externa da casa e me parecia ainda muito nervoso, eu falei: que palhaçada, eu vou conversar com ele, porque a moça não me responde nada. Eu saí do carro. Eu abri a porta, saí do carro e eu falei pra ele: moço, então, trouxe você aqui, mas a sua namorada, ela tá dentro do carro e ela não desceu, ela tá aqui no carro, o que você quer que eu faça? Ele olhou pra mim
Ele olhou para mim de uma forma muito estranha e ele perguntou: como é que é o seu nome? Francismar. Eu vim com você, Francismar. Mas eu vim sozinho, eu e você no seu carro. Que moça você tá falando? Você tá louco? A moça que entrou com você. Ele foi apagando o cigarro, ele pisou sobre o cigarro e ele ficou desconfiado de mim, achando que talvez eu estivesse enlouquecendo ou enlouquecido. Mas como assim? Eu vim sozinho com você, peguei o teu carro lá no hospital. Você viu quando eu entrei sozinho? Não, eu não vi que você entrou sozinho, a moça entrou com você. Ela veio junto no carro com você. Ela tá no carro, vem ver. Não é possível. Ele, que havia já apagado o cigarro, ele abre o portão, até ele teve que abrir com a chave, o portão estava fechado com a chave. Ele saiu, eu estava vendo a moça, eu ainda vi a moça atrás do carro. Aí ele vem comigo e ele olha e fala: é Francismar? Sim. Mas que moça, Francismar? A moça aí. Aqui não tem moça nenhuma, Francismar. Eu falei pra você, entrei no carro sozinho. E quando eu olhei, não havia mais ninguém dentro do meu carro. Comecei a passar mal. Na hora eu comecei a passar mal. E tanto é verdade que esse cidadão, que depois eu fiquei sabendo o nome dele, Renato, ele me acudiu, ele correu, me fez sentar na varanda da casa dele, era um sobrado, mas na parte de baixo era uma garagem que não tinha carro. Era uma garagem que estava desocupada, apenas com aquelas cadeiras. Ele me fez sentar numa daquelas cadeiras, pegou uma água para mim, para que eu me acalmasse. Eu tomei daquela água. Ele queria entender o que de fato havia acontecido. Eu falei: eu trouxe você e uma moça. E a moça desapareceu. Ele com calma falou: descreva para mim como é que é essa moça. E como eu descrevi, ele começou a chorar. Eu falei: por que você está chorando? Ele falou: por favor, você me leva de volta lá no hospital? Levo. Eu já estava recuperado. Levo sim. Ele fechou a casa de novo, entrou comigo no táxi. Desta vez, ele entrou ali no banco do carona na frente comigo no Uber. E nós, desta vez, fomos conversando. E ele então esclareceu para mim: olha, pelo que você descreveu, a moça que estava com você no seu Uber é a minha mulher, com quem eu sou casado há 3 anos. E que lamentavelmente sofreu um AVC e está internada naquele hospital. Mas pelo que você me falou, ela veio junto com você no carro. Eu estou temendo que o pior tenha acontecido. Meu Deus do céu. Conforme ele falava, eu ia me apavorando, ficando nervoso. Eu levo sempre garrafinhas de água no carro. Eu já estava abrindo mais uma garrafinha, tomando água desesperado, oferecendo para ele, que ainda recusava, até que nós chegamos de volta ao hospital e eu fiquei esperando pelo resultado do que tinha acontecido. Ele vai até a recepção, eu fiquei dentro do Uber. Não demorou 15 minutos. Ele voltou, muito mais abatido do que chegara para a primeira viagem. Então, Renato, a Alessandra faleceu, você acredita? Como? A Alessandra, minha mulher de quem eu te falei, ela faleceu. Foi por isso que você teve a visão dela. Meu amigo, ainda bem que eu estava de frente a um hospital. Eu tive que entrar para ser atendido, porque neste dia eu passei mal. Muito mal. Eu que não acreditava nessas coisas. Tive a certeza de ter transportado ali comigo, junto com ele, a mulher dele que havia falecido. A história foi a seguinte: ele veio, fez a visita para a mulher. Depois que ele saiu lá da CTI ou da UTI onde ela estava, ele passou, conversou com o médico, conversou com uma médica
pessoal que fazia o atendimento dela. Ele ficou mais ou menos uns 40 minutos nessa conversa de médico com médica dentro do hospital. Já tinha visitado a mulher. A partir daí foi quando ele chamou o Uber pelo aplicativo. Eu estava perto e fui apanhá-lo. Nesse ínterim desse tempo, a mulher dele faleceu. Na verdade, como eu tinha registrado o horário da corrida e o hospital havia registrado o horário do falecimento, 21 horas e 34 minutos foi o horário do falecimento dela, eu o apanhei 21 horas e 36 minutos. Eu tenho isso registrado. Então entraram os dois no carro, os dois. Só que quem via apenas a Alessandra, a mulher dele, era eu. Ele não via. Ele estava apenas chorando, nervoso, porque ele sabia que ela estava muito mal. Os médicos, inclusive, tinham tirado qualquer esperança dele naquela noite. Só que ele nunca podia supor que fosse acontecer naquela mesma noite. E aconteceu no momento em que ele entrava dentro do meu Uber. Não é impressionante essa história? Quando eu cheguei em casa e contei para minha mulher, ela ficou abismada também. A mãe dela, que é muito religiosa, Dona Elvira, encomendou uma missa. Nós rezamos em sufrágio à alma dessa senhora. Nunca mais eu ouvi mais absolutamente nada, mas eu tive o contato com esse espírito, com essa alma. Às vezes eu tinha muito medo de voltar a trabalhar e ter de novo a visão dela, mas graças a Deus nunca mais aconteceu. Eu até fiquei com medo naqueles dias, eu não ficava até tarde trabalhando, eu ia embora mais cedo para casa, mas depois eu tive a certeza de que ela não iria mais aparecer da forma como acontecera instantes depois da sua partida desse mundo. Não é impressionante? Eu gostaria muito que você comentasse essa minha história. Queria muito que você dissesse se você já viveu algo parecido e desse o teu parecer sobre tudo o que aconteceu comigo. É bom que eu diga que nasceu uma amizade. Aquele homem que era tão estranho, na verdade só estava muito estranho porque ele estava muito nervoso naquela ocasião. Mas o Renato acabou se tornando um grande amigo meu. Uma amizade que já completa 5 anos que nós nos conhecemos. 5 anos. E o desfecho dessa história talvez impressione ainda mais os seus ouvintes, porque ele acabou conhecendo uma cunhada minha, irmã da minha esposa. Mas isso mais ou menos uns 3 anos e meio pós o acontecido. Ele veio numa festa que eu estava promovendo, uma festa de um aniversário meu. Na verdade, uma festa que eu comemorava os meus 50. Ele veio na minha festa e aí ele conheceu essa minha cunhada. Deu certo, começaram ali uma amizade. Essa amizade prosperou e provavelmente vão se casar até o final desse ano. Mas isso tudo eu vivi e vi com os meus próprios olhos. E quero sim o comentário de todos vocês.